Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um estudo em vermelho do Arthur Conan Doyle. Quem foi esse escritor? Ele foi médico, ele foi escritor, ele foi corredor de automóvel, ele foi inventor. Gente, ele nasceu, no dia 22 de maio de 1859 em Edimburgo, capital da Escócia. E ele vai morrer em Londres, na Inglaterra, em julho de 1930. Ele se formou em oftalmo e aí ele ficava lá no consultório dele esperando os clientes, né, os pacientes para poder ali olhar as vistas. Só que não aparecia ninguém, não entrava ninguém. E ele ficava o dia inteiro sentado naquele consultório médico e ele começa então a escrever, passar o tempo escrevendo aqui aventuras de algum detetive. Ele gostava muito daquele escritor Edgar Allan Poe. A gente já conversou sobre ele aqui no canal. Tem um vídeo aqui falando sobre o assassinato na Rua Morgue. E neste livro em especial, nós teremos o detetive Auguste Dupin. O detetive reunia várias habilidades que Arthur Conan Doyle gostava muito, porque o detetive Dupin, ele era um homem esperto, que observava as coisas ao seu redor. Ele observava pegadas, ele observava ruídos, barulhos, coisas que pudessem levá-lo a descobrir o que tinha acontecido. E ele coloca exatamente tudo isso aqui em Sherlock. Então, apesar da gente ver alguns filmes, né, de Sherlock Holmes ali lutando com o Dr. Watson, no livro não é assim, ele fica mais de espectador observando as coisas. E esse livro aqui, ele é dividido em duas partes, ele tem 175 páginas, mas a gente encontra ele na internet gratuitamente por volta de 145, 146 páginas. A minha edição, ela é antiga, aquelas edições de bolso, e ela tem várias ilustrações. Inclusive, tem a capa da primeira revista que publicou esse conto. E ele foi publicado em 1887, pela primeira vez, nesta revista aqui, E depois, no ano seguinte, ele é transformado, então, num romance policial. O Arthur Conan Doyle, esse escritor, ele veio de uma família, de posses de dinheiro. Só que o pai dele era um artista, o pai dele gostava de ilustrar. E, inclusive, ele ilustra algumas imagens para o conto do filho dele, do Arthur Conan Doyle. Só que o pai, ele queria ser reconhecido, ele queria ser famoso, e ele não era. Então ele acaba buscando consolo na bebida, ele acaba se transformando num alcoólatra, é internado várias vezes. Só que a gente vai ver que conforme as editoras vão relançando esse livro, vão aparecendo outras ilustrações. Aqui no meu livrinho aqui a gente tem, além de capas de revista, a gente também tem ilustrações de outros autores, Tem, mais uma ilustração. Bom, vamos então à narrativa. O livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte vai mostrar então como o Watson e o Sherlock se conheceram. O Dr. Watson era um médico, tinha participado de uma guerra no Afeganistão, ele foi ferido e ele retorna para Londres. Ele não tem onde morar, o dinheiro que ele ganha do governo para se sustentar é pouco. Então ele precisa dividir a casa com alguém. E ele acaba encontrando um parceiro para dividir a residência, que é o Sherlock Holmes, que também está procurando alguém para dividir as despesas. O Dr. Watson, ele começa a conhecer Sherlock Holmes e é ele que vai fazer a narrativa dessa história. Na página 34, ele coloca algumas anotações no seu diário sobre Sherlock Holmes. Então ele coloca ali, Sherlock Holmes não conhece nada de literatura, nada de filosofia, nada de astronomia. Sobre política, ele conhece algumas coisas. Botânica, bastante. Conhece a fundo sobre a belladonna, o ópio e vários venenos. Ele não sabe nada sobre jardinagem ou horticultura. Geologia, tem conhecimentos práticos, porém limitados. Reconhece à primeira vista as diversas qualidades de solo, voltado de seus passeios mostra-se as manchas nas calças e diz-me pela sua cor e consistência em que parte de Londres eu estava. Tanto que ele vai dizer para o Dr. Watson, você lutou na guerra, você estava no Afeganistão. E Dr. Watson, como assim? Eu não contei isso para ninguém, isso é segredo. E o Sherlock, olha, foi dedução, só pelos meus conhecimentos científicos.
Então, o Dr. Watson vai tomando algumas notas, né? Eles vão conversando e a polícia, o policial, o detetive Lestrade, ele vai chamar Sherlock Holmes através de uma carta, dizendo que encontraram o corpo de um homem morto numa casa e não teve sinais de luta nem nada, só que tem sangue em volta desse morto, se ele pode ir lá para ajudar a polícia. Sherlock Holmes vai e ainda convida o Dr. Watson, né, que os dois ali estão se conhecendo, né, estão travando uma amizade, afinal estão morando juntos, leva um amigo médico junto nessa investigação. Quando chegam lá, Sherlock Holmes começa a observar as coisas, vê pegadas na rua, na calçada, vê a força das rodas da carruagem que levou as pessoas até lá. Tá escrito vingança na parede com sangue, daí eles veem mais ou menos a altura do assassino, porque pelo jeito que ele escreveu, pela altura na parede, né? Então ele vai dizendo essas coisas tudo pro policial Lestrade. E eles acham também um anel esses de noivado, de casamento. As palavras vingança na parede, né, que estavam escritas em alemão, ela também poderia ser o nome de uma mulher, Rachel, como se fosse Raquel, né, R-A-C-H-E, faltaria a letra L, e a aliança levaria também à possibilidade de ter sido uma mulher assassina, né, porque esqueceu ali o anel e também porque o nome dela estava escrito de vermelho. Mas Sherlock Holmes disse que não, que isso é um crime passional, motivado por uma mulher, né, por causa de algum romance, de alguma uma donzela em perigo, e que ele vai descobrir quem é. Inclusive, ele coloca um anúncio no jornal dizendo que encontrou uma aliança perdida. E essa aliança foi realmente perdida pelo assassino daquele homem que está ali, caído no chão. Sherlock Holmes já sabe que o primeiro corpo daquele homem, ele foi envenenado. Então, depois que ele morreu, que ele cai no chão envenenado, começa a sair um sangue, um líquido vermelho do seu nariz, e aquilo é que vai dar aquele vermelho em volta do corpo. Teremos ainda um segundo corpo de um outro homem que foi apunhalado no coração, e também teremos a palavra vingança na parede. Então, nós saberemos que esses dois crimes estão relacionados. Então, Sherlock Holmes chama para casa dele, Dr. Watson, os dois investigadores da polícia, né, o Lestrade mais o Greggs, e ele chama um cocheiro. Lembram que lá no início já tinha visto as marcas das rodas da carruagem paradas ali onde encontraram o corpo. Ele chama um cocheiro para poder ajudá-lo a pegar as malas para viajar. Quando o cocheiro entra na casa para ajudar a pegar a bagagem, Sherlock Holmes coloca as algemas nele e diz pro inspetor, pro detetive Lestrade, né, da polícia, que está aí o Jefferson Hope, foi ele que matou esses dois homens. E aí então começam a explicar o caso. Isso tudo acontece na segunda parte da história. A segunda parte da história vai mostrar um homem chamado John Ferrier com a Lucy Ferrier. Ele é pai adotivo dessa garota. Ele está procurando água, procurando algum lugar para se abrigar. Eles eram um grupo de várias pessoas, mulheres, inclusive a mãe da Lucy, e durante a sua trajetória atrás de água, né, terras para poderem viver, eles vão morrendo de sede, eles vão morrendo de fome. E esse homem fica sozinho com aquela criança, com aquela pequenininha, porque todos deixam de beber e de comer para poder dar para a criança. E aí, quando ele pensa que os dois também vão morrer, né, vão se juntar aos demais no céu, vem vindo um grupo de mormons. E esse grupo acolhe esse homem e essa criança. Mas para acolher esse homem e essa criança, o John Ferry precisa se converter à religião dos mormons. E ele concorda, né? Diz que aceita, vai morar junto nessa comunidade, né? Cria a Lucy, mas ele nunca mais se casa, porque a mulher dele também morreu. Isso para os mormons era uma coisa muito estranha, porque eles viviam a poligamia. Um homem podia ter várias mulheres se ele conseguisse sustentá-las. E eles desconfiam, perguntam se realmente ele se converteu, ele diz que sim. Educa aquela menina, a menina vai crescendo e vai virar uma moça. E ela vai começar a chamar a atenção dos rapazes daquela comunidade.
Acontece que aparecem sempre por aquele vilarejo alguns viajantes, viajantes que vêm de fora, de outras terras, trazendo mercadorias, encomendas, né? E numa dessas passagens chega aqui um rapaz muito bonito, muito alto, mais ou menos 1,80 m, exatamente do tamanho daquele que escreveu Vingança. E ele se apaixona pela Lucy. A Lucy também vai se apaixonar por ele. E ele diz assim: eu preciso terminar essa viagem, mas eu volto daqui a 2 meses para te buscar. E aí nós vamos casar. O pai concorda porque gosta do rapaz, conhece a família do rapaz e eles combinam então de esperar esses 2 meses. Acontece que em 1 mês aparece lá o chefe, né, dos Mormons e diz que a Lucy já virou uma moça, né, que tem vários rapazes da aldeia interessados nela e que ele tem 2 pretendentes que vêm de famílias muito boas. Um já tem 5 mulheres, o outro tem 7 mulheres. E aí ele diz: olha, o senhor e a sua filha vão ter que escolher. Ou ela casa com o Drebs, ou ela casa com o Joseph Strangerson. E ela não quer casar com ninguém. Então o pai, o John Ferrer, ele tenta avisar o Jefferson Hope que a filha está correndo perigo, que ela vai ser obrigada a se casar com um dos dois. O pai junta tudo que ele consegue de dinheiro, né, para eles poderem fugir. Numa noite, o chefe dos Mormons dá 30 dias para a família, né, pro John Ferrer e para Lucy Ferrer decidirem com qual dos 2 rapazes ela vai se casar. E coloca alguém de sentinela, sempre tem alguém vigiando a casa. E eles vão escrevendo 30 dias, 29 dias, 28 dias, 27, 26, 25. Bom, o pai já tá ficando desesperado porque nada do Jefferson Hope aparecer e os dias estão acabando, logo a Lucy vai ser obrigada a se casar. Quando tá faltando 2 dias para o casamento acontecer, o Jefferson Hope entra assim, se arrastando pela casa. Ele diz que ele deixou o cavalo lá longe, que eles têm que pegar tudo que podem de mantimentos e fugir. E assim eles fazem. Eles fogem de noite, né? Eles conseguem passar pelo primeiro vigia sem ser visto. Pelo segundo sentinela, ele mente, né? Ele fala ali que ele é um dos Mormons também, que tá só de passagem. O sentinela deixa ele ir e eles vão. Eles fogem. Acontece que faltava só 2 dias. Quando os Mormons se dão conta que a Lucy fugiu, eles montam um grupo de homens e vão atrás para resgatar essa menina, né? Chegando lá, eles não encontram o Jefferson Hope porque ele tinha saído para caçar. Os mantimentos estavam acabando e ele vai à caça de um bicho para poder servir de alimento para todo mundo. Esse grupo que veio a cavalo, os Mormons, eles matam o John Ferrer e enterram o John Ferrer e levam a Lucy de volta. O Jefferson, quando volta no acampamento, vê ali o sogro enterrado, descobre que levaram ela, fica desesperado e ele retorna. Ele retorna e ele fica em volta do vilarejo ali, pensando a melhor forma de poder pegar a Lucy de volta. Lembram que ele tá sozinho, no meio de uma vila, e ali tão cheio de pessoas, né, que não vão hesitar em matá-lo, né? Então ele fica ali naquela redondeza ali, ele fica muito fraco, ele fica se rastejando, ele tenta comer, mas ele vai ficando cada vez mais debilitado. Quando ele descobre que a Lucy passou 1 mês e a Lucy casou, ela foi obrigada a se casar com o Dreber. O Dreber foi o primeiro morto, aquele que tomou o veneno, e foi o primeiro corpo encontrado pela polícia. Ele descobre que a Lucy estava muito fraca e acabou morrendo de tristeza, de desgosto, porque ela fugiu com seu amor, ela foi sequestrada de volta, ela foi obrigada a se casar com o Dreber, o pai foi morto, ela se recusa a comer, ela vai definhando e ela vai morrer. As outras mulheres do Dreber, do marido, elas vão velar a Lucy, elas vão arrumar a Lucy, colocá-la num caixão, né? Ela está ali deitada. Quando o Jefferson Hope entra, vê a mulher que ele sempre amou, dá um beijo na testa dela, tira a aliança e vai embora, jurando vingança, jura que vai vingar tanto a morte do futuro sogro,
como da futura esposa. E aí ele começa ali, ó, a rondar o Dreber, porque ele tem um ódio daquele homem e ele vai matá-lo. Só que o Dreber, ó, percebe que o cara tá ali, tentam pegar o cara, não consegue, o cara é muito astuto e eles resolvem fugir. Ele foge e ele foge levando junto o outro pretendente, que era o Joseph Strangers. Só que o Joseph Strangers, ele ficou pobre, ele não tem mais recursos, e aí o Dreber chama ele como um secretário, mas também como um segurança, sabe? Os dois estão sempre juntos e o Jefferson Hope não consegue chegar para poder pegá-los. Os anos vão passando, o tempo vai passando e a vida do Jefferson Hope é trabalhar e correr atrás desses dois. Eles vão passando de país em país. Quando o Jefferson Hope chega para pegá-los numa determinada cidade, eles já se mudaram. E assim é uma briga de gato caçando rato, né? Até que ele vai encontrar o Drebs bêbado. Bêbado, bêbado, bêbado. E aí ele chama uma carruagem, um cocheiro para poder voltar para o hotel. Quem é o cocheiro que aparece? O Jefferson Hope, que é aquele que quer matar os dois rapazes. Ele leva o Drebers para uma casa fechada. Chega lá, os dois caminham até lá e ele diz: olha, você foi um canalha, eu tô te perseguindo há anos, eu jurei vingança, mas eu vou te dar uma chance. Deus sabe o que é melhor. Aqui tem duas pílulas, duas cápsulas. Uma cápsula está envenenada, a outra não. Eu vou te dar a chance de você escolher qual a cápsula você quer tomar. Você vai tomar uma, eu vou tomar a outra. E Deus vai fazer a justiça. Se ele achar que eu tenho que morrer, eu vou em paz. Agora, se Deus existir de verdade, é você que vai morrer por tudo que você fez. E aí o Dreber, que estava assim, ó, bem alcoolizado, já não estava muito bem das ideias, ele resolve tomar. E aí os dois engolem a pílula e um fica olhando para o outro. E aí o Dreber começa a se contorcer de dor e morre. Ele escreve vingança com o sangue que começa a sair do nariz do outro, né? Porque morreu, estoura órgãos lá dentro. Ele escreve vingança, só que antes de isso acontecer, ele mostra a aliança. E aí o Dreber se lembra da Lucy e de tudo que ele fez. E nesse momento que a aliança cai, aí o Jefferson Hope perde a aliança ali no meio daquela confusão. Depois de ter concluído a vingança com o primeiro rapaz, ele vai em direção ao hotel para pegar o segundo, que é o Joseph Strangers, que agora trabalha como secretário do Drebs, que estava morto. Ele chega lá no quarto do hotel e ele quer fazer a mesma proposta de oferecer duas pílulas, uma envenenada e a outra não. Só que o Joseph Strangers não aceita, ele já pula em cima do Jefferson Hope, porque ele também é alto, e ele começa a entrar numa luta corporal ali com aquele homem. E aí o Jefferson Hope acaba apunhalando ele no coração. Então ele também se vinga do segundo rapaz. Só que durante todos esses anos que o Jefferson Hope ele estava atrás desses homens, né, que causaram tão mal à família da Lucy, ele acaba desenvolvendo um aneurisma da veia aorta. Então, ele tem aqui saliente uma veia bem dilatada que o médico já disse que vai estourar a qualquer momento. Porque ele passa muita necessidade, ele passa fome, ele passa frio, ele se rasteja muito, e isso força demais o coração. Então, essa veia ela tá pronta para romper. Depois que a gente fica sabendo de toda essa história e da vingança, né, e que o Jefferson Hope é preso pelo Sherlock Holmes e agora o inspetor Lestrade está levando ele para a polícia, prendem ele para o julgamento. Só que naquela noite a veia aorta acaba se rompendo e ele vai morrer, mas ele morre de uma forma feliz. E aí lá no final, né, então o Arthur Conan Doyle termina a história, ele amarra falando então as últimas palavras sobre o julgamento. O público, dizia o jornal, perdeu a ocasião de assistir a um julgamento sensacional devido à morte súbita de Hope. Consta que ambas as vítimas pertenceram, na mocidade, à religião dos santos dos últimos dias, e Hope, o indiciado que morreu na prisão, era oriundo de Salt Lake City. Se o caso não teve maior repercussão, serviu ao menos para evidenciar de maneira notável
a eficiência de nossa organização policial, como se o Lestrade que tivesse resolvido o caso e não o Sherlock, né? Aí depois de ter lido isso, né, o Sherlock Holmes, ele ri e fala assim para o Watson: não foi isso que eu lhe disse desde o princípio? Esse é o resultado do nosso estudo em vermelho, arranjar-lhes uma distinção especial dada pela polícia. E aí o Dr. Watson vai proferir aqui algumas palavras, né, dizendo assim, a tradução significa, né, as pessoas podem me vaiar na rua, mas em casa eu me aplaudo ao contemplar todo o meu dinheiro no cofre. E aí o Dr. Watson vai dizer, pouco me importa o que a polícia falou. Eu tenho todos os fatos no meu diário e o público tomará conhecimento deles. E assim termina a obra, primeiro romance aqui trazendo Sherlock Holmes e Dr. Watson, e a gente sabe que muitas histórias virão ainda pela frente. É isso, gente, vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de um estudo em vermelho. A obra já está disponível pela internet, vou deixar aqui um link aqui embaixo, quem quiser lê-la na íntegra, e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.